Tá gravando, 3, 2, 1, tá. Vamos lá. Vamos lá. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos entender como eu, Matheus, construo e arquiteto e projeto aplicações back-end. No vídeo anterior, a gente fez o mesmo vídeo, porém a gente focou no front-end. Eu mostrei lá como que é a arquitetura, quais são as pastas, estrutura, arquivos, padrões, tecnologia que eu utilizo por padrão, né? E nesse vídeo nós vamos focar no back-end, né? Vai ser a mesma coisa, porém a gente vai focar no back-end. E eu vou deixar aqui em cima e também na descrição do vídeo o vídeo de front-end, caso vocês não tenham visto e vocês queiram ver, dá uma clicada lá e deem uma olhada. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e bora pro vídeo. Então, como de costume, vamos abrir o terminal aqui da minha máquina. Deixa eu pegar ele. Deixa eu rodar meu atalho para ele ficar centralizado na OBS. Vamos dar alguns zooms aqui. E o que eu quero fazer aqui? Então a gente vai entrar no Workspace, Vídeos, e aqui nós vamos criar uma nova pasta, um novo projeto. Qual é a opção padrão que eu, Matheus, utilizo para construções de back-end? Aqui vale a gente ressaltar o depende, como sempre, né? Então depende se é um projeto profissional, no caso é um projeto para o meu trabalho, para a minha empresa que eu estou trabalhando. Depende se é um freelance para algum cliente. Depende se eu estou na minha empresa, mas a gente está criando um projeto para um cliente. Depende do time. Então você tem vários fatores para tomar uma decisão de qual tecnologia utilizar, qual linguagem utilizar, qual framework utilizar. Então não é uma coisa muito simples, é uma coisa que muda muito, que varia muito, que realmente depende muito, dado vários fatores. Mas, assim como no vídeo do front-end, a minha escolha, Matheus, falando por mim, é o Next, na maioria das vezes. Para a construção de back-end, na maioria das vezes, eu, Matheus, utilizo o Nest. Então, nossa, eu nem lembro como faz para criar @nest CLI, Nest CLI create. Nossa, faz tanto tempo que eu não criei um projeto Nest que eu não lembro como que utiliza a CLI do Nest. Vamos ver se é assim. Eu acho que era uma coisa assim, npx, o pacote, que é o @nest CLI, e eu acho que o comando ou era create ou era new. Eu não lembro qual é o comando. Vamos ver o que ele vai... Deixa o Node resolver algumas coisas aí. E aí, ou a gente vai ter um erro, porque o comando create não existe, ou ele vai criar com sucesso. E aí ele vai pedir o nome do projeto, algumas coisas pra gente. Ah lá, beleza, então é new. Se não for new, aí complicou. Beleza, é new. Então a gente vai criar um novo projeto para você em alguns segundos. Qual é o nome do projeto que você gostaria de usar? Então vamos colocar aqui, ó, vídeo, arquitetura, back-end, Nest.js. Aqui, seja de pacote, a gente vai utilizar o npm. Agora deixa o Nest fazer todo o scaffold, todo o border page padrão de um novo projeto. E aí a gente logo em seguida vai abrir isso no VS Code. Beleza, terminou. Então, como de costume, abre lá no VS Code, arquitetura, back-end. Deixa eu resetar o zoom aqui no terminal, que eu sempre esqueço. Vamos jogar o VS Code processando a tela, vamos dar o zoom no VS Code. Então até aqui, até esse momento, não existe nada diferente, tá? É simplesmente um projeto Next, boilerplate, scaffold padrão, não tem nada diferente, nada exuberante. Então aqui tem lá a pasta CRC com controller, module, service, e aí o main vai subir a aplicação na Power 3000 e aqui tem alguns arquivos. Então começando ali na raiz, assim como no outro vídeo, tem vários arquivos que eu utilizo. Então, normalmente, todos os projetos meus, algumas coisas eles vão repetir aqui. Tá? Então, por exemplo, commit lint RC, que a gente viu lá no outro vídeo. O editor config. O .lint staged RC. O arquivo de Dash já está aqui, deixa eu
Deixa eu ir comparando com um projeto que eu tenho de exemplo aqui em Nest. Tá. E as variáveis de ambiente, então todas elas eu separo em arquivos, então development, .env.production, caso exista algum ambiente de teste, env.test, caso tenha algum ambiente de staging, então .env.staging. Então, dado o ambiente com diferentes configurações, a gente vai ter diferentes arquivos aqui com o sufixo no final. Então, desenvolvimento, produção, staging, teste, por aí vai. O git gnome a gente já tem aqui, o stage, o nvmrc, porque eu sempre gosto de entrar na pausa do projeto, pega a versão do Node e faz o download automaticamente. Né? De novo, se você está utilizando, por exemplo, um terminal como o ou mais ZSH, nele a gente consegue configurar um recurso que assim que você está no terminal e você entra numa pasta que tem um NVM configurado, a gente consegue fazer o download automaticamente da versão do Node, caso essa versão do Node não exista localmente. E aí a gente vai utilizar, por exemplo, o NVM ou o novo recurso que é o FNC, se eu não me engano. Que é escrito em Rust, que é o que eu utilizo, ó. Quer ver, ó. Então aqui eu acho que é FNC Node, não sei se é FNC Node, FNM. Aqui, ó, esse aqui, ó. Então eu não utilizo mais o NVM, eu utilizo esse aqui, ó, que é o Fast and Simple Node Version Manager, built in Rust. Então ele é o NVM feito em Rust. E realmente é bem mais rápido, gente. Rust é Rust, né? Não tem o que fazer. Então fica a dica aí para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para essa ferramenta. Então o Pretty a gente já tem. O que mais? Quando eu trabalho com Nest, eu não utilizo o TypeScript, eu utilizo o SWC, então .swc, que vai ter algumas configurações dele. Que mais? O Jest, cadê a versão de Jest? Não tem Jest aqui? Então normalmente vai ter, no caso agora é o Vitest que eu utilizo, né? Então vai ter as configurações do Vitest. Aí eu acabo separando, então, Vitest e2e.json. Então o E2E são os testes de integração. Os testes end-to-end. E o Vitest são os testes unitários e os testes de integração. Eu acabo separando dois arquivos diferentes porque eles vão ter formas diferentes de serem executados, que a gente já vai ver mais pra frente. Que mais? E tem o arquivo de configuração do TypeScript, então tsconfig.pf.json, que é para colocar todos os Ls do TypeScript, eu separo um arquivo exclusivo. E eu acho que esse Vitest não é JSON, tá? Eu acho que ele é TS. Opa, TS som não existe, né? Tem o arquivo do Vitest do TypeScript. E aí vai ter lá a pastinha Rust, para trabalhar com os hooks do Git. Eu geralmente vou utilizar o pré-commit. No pré-commit eu rodo o lint-staged. Aí o pré-push, normalmente eu rodo os testes unitários de integração, os E2E não, por isso que justamente que eu separo, para que fique mais fácil esse manuseio, dá mais flexibilidade. E o commit message, que vai rodar o commit lint. E aí, caso eu esteja utilizando as pipelines do GitHub Actions, nós vamos ter aqui uma pasta também, .github, workflow, e aqui dentro do workflow todas as actions necessárias para executar esse projeto com o GitHub Actions. Então, falando de raiz de projeto, normalmente é assim, né? De novo, deixa eu ver como está aqui, ó. Aqui, ó. Então, você pode ver aqui, ó, esse exemplo aqui é legal. Então, ó, o Nest, por padrão, ele traz as configurações do Jest no arquivo package.json. Eu jamais faço isso, eu não gosto. Porque para mim o package.json ele é exclusivamente para ser meta-informações do projeto e não descrever comandos, né? Então qual que é o ponto do package.json? É descrever versões, nome, descrições, licenças, comandos, scripts que você quer rodar, dependências, é só isso. São meta-informações para o projeto. Né? Então agora, por exemplo, a gente transformaria isso aqui em Vitest. Tem que falar do export do Vitest, tudo bonitinho. Eu não vou fazer aqui no vídeo. Então, legal. Na pasta source, que a coisa começa a ficar interessante. Normalmente eu deixo a pasta VS Code também.
Opa! Normalmente eu crio uma pasta VS Code, eu esqueci de fazer isso no vídeo do front-end, e aí uma configuração que eu sempre uso é o Editor Format On Save. Eu sempre deixo true isso aqui para ele formatar assim que salvo o arquivo, ele já formata. Então eu acabei esquecendo de fazer isso lá no front-end. Agora na pasta source, vocês vão ver que é extremamente parecido com a outra arquitetura, né? Então a gente tinha lá a pasta externals, que vai lidar com coisas externas. Então quais são as coisas externas? Por exemplo, infraestrutura, infrastructure. Dentro de infraestrutura, vamos supor que a gente tem ali um Kubernetes, vamos supor que a gente tem ali um Docker para fazer o build da imagem. A gente pode ter também, por exemplo, storage. E aí dentro de storage a gente pode ter, por exemplo, database. Aqui dentro do database ficaria as configurações do Prisma, por exemplo, que eu utilizo o Prisma como escolha padrão. Que mais? Storage poderia ter um cache, caso a gente quer utilizar... eita, nós, eu fechei o VS Code. Vixe. Aí, tá. Então, quando a gente quer trabalhar com Redis, com cache, a gente consegue configurar aqui. E aí, por exemplo, a gente pode ter trabalhar a parte de mensageria, né? Que normalmente às vezes eu chamo isso de channels, que são quais são os canais de comunicação. Então, tudo que é referente a coisas externas do projeto vai ficar na pasta externals. Depois, nós vamos ter uma pasta shared, e dentro dela nós vamos ter uma pasta modules, que são os módulos compartilhados. Quais são possíveis módulos compartilhados? Então, por exemplo, módulos do banco de dados. Então, vamos supor lá que a gente quer ter um repositório genérico. E aí, todo o nosso repositório de domínio vai utilizar esse repositório genérico. Ficaria dentro de banco de dados. A gente quer fazer envio de e-mail. Então, tudo que a gente quer colocar para fazer a entregação, o serviço de e-mail, a gente coloca aqui. Eita. Que mais? A gente pode ter funções utilitárias. Eita, nós. Funções utilitárias. A gente pode ter, por exemplo, tipos global. Eita, de outros não. Tipos global. A gente pode ter guards global. Esse guards é recurso exclusivo do Nest. Exceptions global. Enums global. Deixa eu ir olhando aqui no... e-mail, integrações. Bom, de forma geral, eu acho que é isso. Tem mais coisa aqui, mas não vale a pena mostrar. Então, tudo que é global do projeto, eu acabo colocando aqui. Então, por exemplo, HTTP. A gente quer trabalhar com HTTP client. Por algum motivo, a gente tem que fazer requisição de HTTP para outro serviço, para outra aplicação, para outra API. Então, isso aí a gente vai deixar global. Então, tudo que é referente a coisas globais, eu deixo nessa pasta. E aí, de novo, assim como a gente viu no vídeo do front-end, eu gosto de colocar sufixo nos arquivos. Então, por exemplo, os meus arquivos de utils, eles vão ser, por exemplo, text.utils.cts, que são utilitários de arquivo. Um tipo, vamos supor que esteja lá um usuário, vai ser type.ts. E aí, export type tuser. E aqui vai ter a declaração dele. E aí, normalmente, quando eu trabalho com tipo, eu coloco T prefixado no tipo, depois o nome do tipo. E quando eu trabalho com interface, export, interface e nullable, sei lá, por exemplo. Eu gosto de prefixar com um I, para me saber que é uma interface, para me saber que é um tipo. Então, normalmente eu faço esse tipo de coisa. Deixa eu tirar a interface daqui, porque aqui é só arquivo de tipos. Guard, né? Vamos supor que a gente quer criar um guard de autenticação. Então, authguard.ts. Uma exceção. Vamos supor que a gente quer acessar uma exceção de domínio. Então, domain exception.ts. Então, todos os arquivos aqui eu vou prefixar, né? Vamos supor que a gente tenha enums aqui. Vamos pensar em um enum de horas, de tempos. Então, types.enum.ts. E aí eu acabo sempre prefixando com esse sufixo. Aqui na raiz do projeto, eu simplesmente vou deixar só esses dois arquivos, ó. Eu não
não deixe esses outros arquivos. E agora a pasta mais importante de todas, né? Que é a pasta de subdomínios, subdomains. Uma coisa que eu falei lembrar, sempre, tirando a pasta externals, eu sempre crio um alias para a pasta de subdomínios e um alias para a pasta de modules. Então, sempre que eu quero importar alguma coisa do banco de dados, eu não crio, por exemplo, um @database, eu crio @modules, que aí eu entro no database e pego o que eu preciso. Então, vamos supor que tem aqui um database.module.ts e um database.service.ts. Aí eu importo os dois utilizando a pasta database. Mas vamos voltar aqui para a pasta subdomínios. Eu sempre trabalho com subdomínios, tá? Então vamos supor que nós estamos criando um e-commerce, a gente vai ter lá o subdomínio de produto e o subdomínio de checkout, que é os dois clichês que a gente sempre utiliza, né? Então, product, não é no plural, é no singular. Aí, dentro de cada subdomínio, vai variar muito de acordo com a vontade que eu tô de trabalhar no projeto, né? E o quanto necessário, e o quanto é necessário ser escalável ou não. Por que eu tô falando isso? Normalmente eu vou trabalhar com uma pasta application, que basicamente são as 4 camadas lá do DDD, né? Domain, infrastructure e interface. Então, normalmente eu trabalho dessa forma. Então, essas 4 camadas eu acabo utilizando, que são as 4 camadas padrão do DDD, né? Que o livro DDD recomenda a gente trabalhar. Eu gosto muito. Na camada de application, o que nós vamos jogar na camada de aplicação? Normalmente vão estar os nossos casos de uso. Então, por exemplo, get product.usecase.ts, export class get product use case, implements use case. E aí aqui, por exemplo, vai ser o que a gente vai receber de input, e output. Eu vou deixar no link da descrição e também no cardzinho vídeos que eu falei quando eu utilizo o use case, quando eu utilizo service, quando eu utilizo controller e quando eu utilizo request handler. Então são vídeos bem legais que vale vocês darem uma olhada. Mas normalmente eu acabo utilizando use case e request handler. E aí lá vocês vão ver o porquê. Beleza? Então normalmente na aplicação vai ficar os casos de usos. Na camada de domínio, geralmente eu vou colocar aqui os DTOs, as entidades e, sei lá, algum tipo que o domínio precise ter. Tipo do JavaScript, no caso. E aqui com uma entidade, a gente pode ter, por exemplo, product.entity.ts, então export class product implements e entity. Ou no caso, tentity, depende do formato. Por quê? Porque eu gosto de marcar isso como entidade e para marcar isso como entidade eu acabo utilizando aí o entity, essa interface de entidade. E às vezes vai ter value objects, a gente vai ter, às vezes vai ter aggregators, às vezes vai ter eventos, né? Então, sei lá, tipo eventos de domínio, então events, às vezes vai ter value objects necessário para esse domínio, aggregators, acho que tem 2G o aggregators, não lembro. Mas, enfim, vai com um só agora. O que mais? Tipos, e-mail de domínio, enums exclusivos do domínio. Então, assim, tudo que o domínio precisar ter, eu vou colocar aqui no domínio. Então, por exemplo, serviço de domínio, especificações, então specifications, caso a gente esteja utilizando o padrão de projeto de especificação, também tem um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar na descrição e aqui em cima no cardzinho. E eu acho que de geral é isso. Factories, então pode ter algumas factories. Normalmente vocês vão ver que alguns design, a factory ele fica estática aqui, não. Por exemplo, create
e aí aqui vai retornar um new product. E aí quando você quer chamar, você faz product.create e você vai passar as coisas do produto. Eu não gosto muito de fazer dessa forma, porque eu acho que eu gosto de separar, sabe? Eu acho que uma entidade não deveria ser responsável por construir uma factory, por saber como se criar, né? Por quê? Porque ela já sabe como se criar. E como que uma entidade sabe se criar? Através do construtor, né? É através do construtor que ela vai saber como ela tem que ser criada, não através desse static. Quando a gente fala de static, a gente está falando de algo que reflete a parte técnica. Né? É algo referente à implementação, à complexidade técnica. E coisas de complexidade técnica não deveriam estar na entidade. Muito pelo contrário, né? A sua entidade ela tem que se preocupar com coisa de domínio, porque é o seu modelo de domínio essa entidade. Então, normalmente, esse static aqui, ó, eu tiro daqui, eu não gosto de colocar aqui, por mais que milhares e milhares de pessoas, empresas fazem assim, eu não faço. Eu crio uma factory, então, por exemplo, product.factory.ts, e aqui eu exporto, export class product factory, e aí implements factory, e aqui a gente, e factory, e aqui eu passo a entidade product, que é o que ela vai coisar, criar, e aí aqui sim, static create, por exemplo, create, que vai retornar return new product. Então normalmente eu faço assim, e aí quando você quer utilizar, então product factory.create product factory. Então a gente moveu a responsabilidade de fábrica de criação para uma factory. Tá? A gente tirou isso da camada de domínio e a gente tirou isso da entidade. Tá? Normalmente eu faço dessa forma. Eventos, value objects, domínio, ok. Na parte de infraestrutura, o que é essa parte de infraestrutura? É sempre quando eu vou ter que escrever implementações. Tá? Então, por exemplo, um repository que vai ter que falar com o banco de dados. Aí dentro de infraestrutura, eu vou colocar storage, database e aqui product.repository.s. Por que eu quis esse storage database? Porque de novo, assim como a gente viu no Externals, pode ser um cache, pode ser um storage que vai buscar de uma outra API, de um outro serviço. Então, aí a gente vai trabalhar com diferentes formas de armazenamento. O que mais que a gente pode ter de infraestrutura? A gente pode ter, por exemplo, eita, nós. Communication channels. Acho que é isso que eu chamo. Aí dentro aqui de communication channels pode ter, por exemplo, nossa, esqueci como que eu faço aqui. Sei lá, queues. Queues, que são as filas de comunicação. Deixa eu ver se eu acho um projeto aqui rapidinho, no qual teria um exemplo com esse communication channels. Communication channels queues, exatamente. Olha só. E aí aqui dentro eu colocaria, por exemplo, um arquivo que vai publicar na fila da AWS, vai publicar na fila do RabbitMQ, do Kafka, por aí vai. Então, realmente, é dessa forma. E é isso. Então, tudo que envolva infraestrutura, que de fato são implementações concretas para falar com recursos de infraestrutura, fica nessa pasta. A implementação fica nessa pasta. Que mais? E aí, por exemplo, sei lá, banco de dados, recurso de infraestrutura, fila, recurso de infraestrutura, cache, recurso de infraestrutura. Então, tudo isso ficaria dentro aqui dessa pasta. E aí, por último, seria a camada de interface. Qual pode ser as interfaces? Um HTTP, um GraphQL, sei lá, queues também. Então, por exemplo, quando a gente quer criar uma interface para trabalhar com HTTP, aí ficaria dentro aqui desse arquivo. Então, por exemplo, product, get product.query.ts,
E aí, caso seja uma persistência, então create product.mutation.ts, http get product.requesthandler.ts, create product.requesthandler.ts. Aí fica dentro desse arquivo aqui, ó. E fila, de fato, seria, sei lá, product created render.ts. Eu não lembro como que eu faço aqui. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui que eu tenho de fila. Ó, achei. Kiwis. O que é isso aqui? Consumer. Então, product create consumer. E aí eu separo tudo nessas pastinhas de interface. Então, para cada tipo de interface, vai haver aqui uma pasta. E o que é essa interface? A interface é como as pessoas vão conseguir falar com a nossa aplicação, como de fato é uma interface. No front-end a gente não tem interface que é botão, que é tabela, que é menu, que é como as pessoas utilizam a nossa aplicação. Aqui o interface na parte do back-end é como as aplicações, os clientes vão conversar com a nossa aplicação, com o nosso back-end, né? Ou seja, como os front-ends vão falar com o nosso back-end. E aí eles podem falar através do GraphQL, através do HTTP, através de filas. Então, tem várias formas de comunicação de uma interface. E por último, dentro de cada subdomínio vai ter ali o seu módulo. Então, product.module.ts. Em geral, eu acho que é isso. Então a gente cobriu aplicação, domínio, infraestrutura, interface. E aí, caso eu não faça assim, caso eu não queira utilizar o use case, caso eu não queira utilizar, por exemplo, request handler, aí eu utilizo controllers aqui dentro do HTTP. Então aqui teria, por exemplo, um product.controller.ts. E aqui na camada de aplicação eu utilizo serviços, então teria lá um product.service.ts. Né? Mas por que normalmente eu utilizo, né, dando um spoiler para você não ter que dar no outro vídeo, então por que eu utilizo mais use case e request handlers? Porque um serviço e um controlador, ele tende a crescer para sempre, então ele vai ter várias funções. Então todas essas duas funções aqui, ó, vão ficar dentro do controller, então ele vai ficar grande, ele vai crescer. É a mesma coisa por causa de uso. Então todos os casos de uso vão estar aqui dentro desse controller, vão ser métodos do serviço. Então isso aumenta muito a legibilidade do código, a manutenção, porque você tem que ler muito código, tem que procurar muito arquivo, uma classe que vai crescer muito. E aí, se você quer escrever, por exemplo, um teste unitário para um método da sua classe, do seu serviço, você tem que passar todas as dependências para o seu serviço, mas, pô, eu quero fazer um serviço, o meu serviço tem dependência de e-mail, dependência de fila, dependência de SMS, WhatsApp, e por último ele tem um repositório. Eu quero testar o método de criação, o método de get, por exemplo, que só vai fazer uma busca no banco de dados. Você vai ter que mocar, você vai ter que passar todas as outras 4 dependências também. Agora com use case não. Cada caso de uso vai ter as suas dependências necessárias para o seu caso de uso. Então, para escrever um teste para esse get product use case, a gente simplesmente tem que mocar o repositório. Né? Pode ser um repositório de memória, pode ser um repositório que vai de fato chamar um banco de dados de teste separado, banco de dados de produção, desenvolvimento, enfim. E aí cada solução vai ter a sua forma de fazer isso. Mas o ponto é, a escalabilidade do código é melhor, a manutenção é melhor, a testabilidade do código vai ser melhor, a legibilidade do código vai ser melhor, né? E a carga cognitiva das pessoas ela vai ser menor, porque as pessoas não vão ter que ler um arquivo gigantesco com um monte de função. Então, normalmente, por isso que eu utilizo use cases acoplado com request handlers, porque não faz muito sentido só utilizar um, né? Então eu vejo muita arquitetura que tem controllers e tem use case. E aí você tem lá um controller gigantesco recebendo uma porrada de use case, né? Aí tipo, não faz muito sentido também. O certo é que seja um para um. Então uma requisição, um use case, uma requisição, um use case. Então normalmente esse serviço, esse padrão de request handler se encaixa muito bem. De novo, na descrição eu vou deixar o vídeo onde eu explico exatamente como implementar o request handler, como implementar o controller, quais são as diferenças entre ambos, mas é basicamente o que eu acabei de falar. E eu acho que para esse vídeo é isso. Eu tô tentando ver se eu lembro mais alguma coisa para eu não esquecer de coisas igual eu esqueci do outro vídeo. Mas, em geral, eu acho que não foge muito disso não. Para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado.
Então a gente deu uma geral em como eu construo, como eu arquiteto, como eu projeto os meus backends, né? Qual a tecnologia, qual a arte de arquitetura, qual a separação, quais são bibliotecas padrão, qual é o framework, qual é o nome de arquivo, quais são os padrões. Então a gente deu uma geral aí como eu, Matheus, arquiteto, projeto e construo os meus backends. De novo, ressalto, assim como eu falei no vídeo do front-end, eu falo aqui no back-end. Não existe bala de prata, não existe melhor ou pior, não tem certo ou errado. Ao longo dos anos, projetando vários projetos, arquitetando, construindo, entregando vários projetos, essa arquitetura ela foi sendo refinada. Então, cada projeto que eu construía, que eu arquitetava, eu colhia feedback, pegava as dores, os pontos de melhoria, as dificuldades, pensava na solução. E aí você vai testando isso para sempre, né? O refinamento ele é infinito, né? Ele é contínuo. E aí o resultado mais atual que eu tenho de construção é esse daqui. Às vezes vai fazer sentido para vocês? Sim. Às vezes não também. Às vezes só uma parte vai fazer sentido, às vezes só outra parte vai fazer sentido, às vezes você quer utilizar só o use case, tá tudo bem. Às vezes você quer utilizar só o controller, tá tudo bem. Às vezes só a parte de subdomínio, só os modos compartilhados, tá tudo bem. Então, absorvam aquilo que é necessário para vocês, absorvam aquilo que faz sentido para vocês, o que não faz sentido, está tudo bem. Não existe melhor ou pior, certo ou errado, nem a bala de prata. Tudo a gente tem que adaptar, tudo a gente tem que flexibilizar. Caso você tenha gostado, deixe seu like, é muito simples, é muito fácil, clica lá no likezinho, é um clique bem rapidinho, ajuda muito o canal, ajuda muito o YouTube a aumentar o alcance e recomendar o vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal também, então caso você queira ficar por dentro dos novos vídeos que são publicados todos os sábados às 11 horas da manhã, se inscreva no canal, fique por dentro aí, todos os sábados a gente vai ter novidades sendo publicadas e além de você ficar por dentro das novidades, você também vai ajudar muito o canal. É muito simples, é só se inscrever que também tem um peso, um impacto muito grande aqui pro canal e para o YouTube e assim eu consigo continuar trazendo vídeo para vocês. E também deixe seu comentário, o que vocês acharam, dúvidas, dificuldades, problemas, gostaram, não gostaram, né? Então vamos trocar ideia, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas e assim que possível eu vou responder todos os comentários. E é isso, como de costume, temos encontro marcado no próximo sábado às 11 horas da manhã e tchau!